Enfim, vamos sem muitas delongas, porque hoje eu não quero que ninguém fique impaciente ou irritada. E hoje é o tema. Então a gente vai ser um pouco mais direto ao assunto e eu também vou fazer o sorteio de forma muito resoluta, como algumas pessoas estavam brincando comigo, por conta do meu vídeo cortando o bolo com a linha que estourou. Enfim, vamos lá. Impaciência e irritabilidade. Eu brinquei alguns dias atrás sobre o fato de que a nossa casa é um lugar onde a gente vive sem máscaras e do quanto isso é literal. Isso nunca tinha sido tão literal. A nossa casa é um lugar onde a gente vive sem máscara e isso tem sido muito literal, inclusive nesses dias de pandemia. E para falar sobre os pecados de hoje, a gente também vai ter que considerar que dentro de casa é o lugar onde a gente é mais propenso ou propício a pecar nesse sentido, tá bom? E a gente vai ter que ser bem honesta também nesse quesito, do quanto a gente é tentado a pecar nesses ambientes. Porque a impaciência e a irritabilidade como pecados toleráveis, normalmente elas se manifestam quando o seu público não está olhando. É quando só tá você e os seus filhos em casa. Quando só tá você e os seus pais, quando só tá você e os seus cônjuges, ou seja, não tem máscara. O nosso verdadeiro caráter não consegue ficar escondido ou maquiado dentro da família. E eu nem digo isso, na verdade, pensando no maquiado como uma coisa pejorativa no sentido de hipocrisia, mas é que, socialmente falando, tem coisa que a gente simplesmente não faz em público, mas a gente faz dentro de casa. Lembra que eu disse para vocês que eu me considero paciente no estágio com os meus alunos? Falei isso alguns dias atrás. Eu jamais trataria um aluno meu da mesma forma que eu já tratei a minha filha quando ela está com dificuldade na aula de matemática, por exemplo. E isso me destrói por dentro. Dizer isso em voz alta, reconhecer isso é muito doloroso. Não deveria ser o contrário? Ou melhor, não é nem que deveria ser o contrário, não deveria não existir? Mas o pecado, ele está dentro de nós. E ainda que ele obedeça algumas regras sociais, do tipo, não berre com seus alunos quando eles estiverem com alguma dificuldade, dentro de casa, parece que a gente perde essas barreiras. E aí, justo com aquelas pessoas que a gente mais ama, que a gente mais cuida, preza e zela, a gente peca. Nós pecamos justamente com essas pessoas. Nós pecamos por impaciência, a gente peca por irritação com as pessoas que vêm de dentro da nossa casa. São duas coisas parecidas, a impaciência e a irritação, e elas caminham juntas, na verdade. Impaciência é definida no dicionário como sendo a incapacidade para sofrer sem se desesperar ou para suportar algo molesto, algo ruim ou incômodo. E resignação. Só um parênteses aqui. Eu era mais legal antes, né? Sério. Lembra daquela época, daqueles dias em que tudo virava música? Que tudo virava um meme do Chapolin? Ou que tudo virava um filme da Disney, Continue a Nadar, ou Peter Parker aparecia? Agora a gente vira e mexe, a gente cai no dicionário. Que eu preciso de férias, eu acho, não é possível, né? Se continuar assim, eu vou ter que, sei lá, na live de encerramento, eu vou ter que ressuscitar o Aurélio e falar, gente, na live de encerramento eu trouxe o Aurélio para falar com a gente sobre dicionário, verbetes, definições. Mas enfim, vamos lá. Então, se a impaciência é definida dessa forma, a irritação é definida como sendo um estado de nervosismo ou de cólera contida, uma exaltação que é facilmente provocável, exacerbação, exasperação. Essas são as definições. E eu não posso mais evitar, gente. Eu gosto muito de como as definições do dicionário ajudam a gente a entender tanta coisa. Incapacidade para sofrer sem se desesperar. Incapacidade para suportar alguma coisa incômoda, exaltação facilmente provocável, cidade com muros derrubados, falta de autocontrole, sempre relacionado uma coisa com a outra. Muito bem, o Jerry Bridges, ele vai novamente além dessa definição de impaciência que a gente encontra no dicionário para acrescentar algumas coisas interessantes. É um sentimento profundo de aborrecimento com as falhas e os erros, geralmente involuntários, dos outros. Quase sempre, a impaciência é verbalizada. E ela é verbalizada de uma forma que humilha as pessoas que são objeto do nosso desgosto, do nosso incômodo.
A pessoa faz barulho para mastigar. Isso me irrita. A pessoa tem uma voz irritante. A pessoa é bagunçada e eu não aguento bagunça. A pessoa está no outro extremo. Ela organiza as meias dela por cor. E ela sabe quando alguém abriu a gaveta dela, porque ela percebe que o movimento, que teve movimento ali. E ela fica incomodada porque alguém mexeu na organização dela. A pessoa tem um tique que me irrita, eu não suporto. As pessoas têm um jeito de falar, tem um sotaque, eu não aguento sotaque, porque eu não tenho sotaque, seja qual seja a região que você mora. Muito provavelmente você pensa que é você que não tem sotaque. E aí o dos outros te irrita, te incomoda. Coisas desse tamanho, dessa magnitude, tiram a nossa paciência. A gente não aguenta isso. E frequentemente a gente comunica esse incômodo, verbalmente ou não. E onde isso é mais real, gente? É em casa. É com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, com os nossos pais, é com a família. Não é só com a família, mas muitas vezes na forma sutil e tolerável da impaciência e da irritação, é na família que a gente desconta. E talvez você esteja aí pensando, não, mas eu me considero paciente, nada disso aí que você falou me incomoda. Inclusive, eu faço barulho para mastigar, eu acho que não tem problema nenhum. Não sei qual é a sua situação, mas talvez se você está pensando que você é paciente, aí a gente vem de novo com aquele bônus para você. Esse livro aqui, Resolução de Conflitos, uma compreensão bíblica e suas implicações para a dinâmica dos relacionamentos. Ele foi escrito pelo Lu Priolo, publicado pela editora Nutra, um livro grande, denso. Eu não li o livro inteiro ainda, mas eu fiz um curso com o Lu Priolo sobre resolução de conflitos quando ele veio para o Brasil e veio na nossa igreja Fonte alguns anos atrás. E depois o pastor Oswaldo Carreiro, no Ministério de Aconselhamento, fez um módulo de aulas sobre resolução de conflitos, baseado principalmente nesse livro. E ele fala aqui de 4 elementos que são importantes na resolução de conflito. Mansidão, tolerância, paciência, ou são 3 elementos? Eu esqueci o quarto, mas enfim, depois eu vejo e escrevo para vocês. Mas enfim, a paciência tá aqui. E quando a gente começa o capítulo da paciência, ele traz um teste para você saber se você é paciente ou não. É um inventário em que você... Lembra dos testes da Capricho? Tá longe de ser um teste da Capricho, tá, gente? Porque esse aqui é bem denso. São 5 pontuações, de 0 a 5, como você se pontuaria, como você se classifica e tal. Mas você que gosta de teste, talvez você ache esse exercício interessante. E eu não vou ler o teste inteiro, mas eu vou ler alguns itens para vocês. Dá uma olhada aqui, são 20 que você tem que ler, pensar o quanto isso é verdade para sua vida e colocar uma nota de 1 a 5 e no final a somatória tem ali as faixas que vão indicar o seu nível ou não de impaciência. Quando eu quero sair na hora para um compromisso e os outros, por sua procrastinação, me atrapalham, fico impaciente e manifesto minha desaprovação com energia por me atrasarem. Quando estou tentando falar sério e os outros estão mais interessados em brincar ou mostram-se desinteressados, fico zangado e me retiro. Quando alguém a quem estou esperando se atrasa por 20 ou 30 minutos e não se desculpa, eu tomo como algo pessoal e considero que ela não acha que eu sou importante. Quando me esforço de modo consciente para fazer o meu melhor e ainda sou criticado por meus esforços, me pergunto de que adianta tentar e eu penso em desistir. Quando alguém me magoa ou me ofende, eu descarto essa pessoa e tenho pouco ou nenhuma vontade de reconciliação. Quando alguém tem uma atitude de desprezo em relação a mim ou me provoca, eu reajo como se eu tivesse feito algo muito mais grave. Reajo como se ela tivesse feito algo muito mais grave. Quando eu sugiro algo para alguém e a minha sugestão é ignorada ou ridicularizada, automaticamente eu deixo de fazer sugestões para essa pessoa no futuro. Quando as pessoas não me tratam com o respeito e a honra que eu acredito que eu mereço, a minha vontade de me comunicar com elas diminui. Quando as pessoas são ingratas pelas coisas que eu fiz por elas, eu paro de fazer por vingança. Quando estou trabalhando com um prazo e percebo que talvez não conseguirei entregar o trabalho a tempo, fico irritado e rabugento com as pessoas que estão à minha volta ou os culpo por minha incapacidade de entregar o trabalho dentro do prazo. Quando eu estou cansado ou doente, eu fico impaciente, mal-humorado, irritadiço. Quando alguém que eu conheço não muda tão rapidamente como eu acho que ela deveria mudar, eu automaticamente considero que a pessoa não está tentando mudar.
Quando as outras pessoas não satisfazem as minhas expectativas, eu me afasto delas. Fico amuado de mau humor em vez de expressar quais são as minhas expectativas. Enfim, o teste continua. Aqui, eu tenho um último aqui. Quando Deus não executa o seu julgamento sobre aqueles que não se arrependem tão rapidamente quanto eu acho que deveria, isso realmente me incomoda e eu questiono a justiça de Deus. Tem vários outros itens aqui, mas a ideia é essa. E esse teste ele foi desenvolvido pelo Lou Priolo junto com o Wayne Mack, que é um outro grande conselheiro bíblico norte-americano, e esse teste ele tá baseado em princípios bíblicos, ou seja, esse teste não confronta a gente com o padrão aceitável de paciência da sociedade, ele confronta a gente com Jesus Cristo, não com a sociedade. E o nosso padrão é Cristo, não é a sociedade. Então, é justamente por isso que ele coloca que se você teve uma pontuação alta, o que indica que você tem um baixo nível de impaciência, se você marcou 100 nota 100 aqui, ele diz que muito provavelmente você não tem problema com a impaciência, mas talvez você tenha com a honestidade. Nós somos pecadores e nós vamos cair no quesito da paciência. Com certeza nós vamos cair. Fica aqui a dica desse livro, que trata de várias outras questões também. A gente já tem visto e falado aqui que nada dessas coisas são exatamente o que nos leva à impaciência ou à irritação. São gatilhos. É só a gente lembrar do copo. O que sai do copo é o que está dentro dele. Mastigar fazendo barulho é só o tapinha no copo para que saia o que já está lá dentro. E como Jerry Bridges bem coloca, o motivo verdadeiro da nossa impaciência está no nosso coração, na nossa insistência para que os outros atendam ou correspondam às nossas expectativas. E os itens que eu li para vocês desse teste deixam isso muito claro. É sempre sobre nós, sobre as nossas expectativas não serem atingidas, sobre a gente se dar um padrão que se os outros não alcançam, a gente fica zangado, fica irritado. A gente tem expectativa de que os nossos filhos aprendam rápido alguma coisa. E o ritmo deles é diferente do nosso para muita coisa. E o ritmo entre crianças e entre irmãos também é diferente. E isso pode deixar a gente impaciente. De novo, por quê? Porque as crianças não estão correspondendo às nossas expectativas. A gente esperava um ritmo de aprendizado mais alto. E porque ele não aconteceu, mais rápido. E porque ele não aconteceu, a gente fica impaciente, a gente se frustra. Na série sobre os atributos de Deus, Deus Incomparável, que foi a primeira dessa leva das devocionais, teve um dia que eu falei sobre Deus ser paciente. E nós tratamos muito disso já, sobre o quanto a gente não aguenta mais esperar. A nossa sociedade é uma sociedade que não aguenta esperar. A gente não sabe mais esperar, a gente não precisa mais. Tudo é muito rápido, tudo é muito... tá na mão, rapidinho. Estudos têm mostrado que as pessoas desistem de acessar uma página na internet se ela demorar mais do que 7 segundos para carregar. 7 segundos, gente. A gente faz de tudo para não pegar fila. A gente paga um clube extra de benefícios e vantagens em que uma delas é não pegar fila para despachar bagagem, não pegar fila para embarcar em algum lugar, não pegar fila para chegar no hotel, para qualquer coisa desse tipo, para não enfrentar fila, para não pegar fila. A gente desiste de restaurante em praça de alimentação. Lembra quando a gente ia em praça de alimentação, que tinha lá um monte de gente junta, que isso agora não acontece mais? Mas a gente chegava na praça de alimentação, às vezes a gente já estava focado num lugar, a gente olhava a fila e falava, não, vou comer outra coisa. Porque tem fila, a gente não quer esperar. Mas Deus é paciente. E a paciência de Deus é perfeita. Imagina se Deus nos tratasse nas nossas falhas, pecados e dificuldades de aprendizagem da vida espiritual da mesma forma como a gente trata os outros, com a mesma paciência. Ô filha, eu já falei 1000 vezes, criatura, você vai no culto pra quê? Você não entendeu nada ainda? Você não pensa? Tá difícil colocar na cabeça? Para de ficar ansiosa, sua anta. Já pensou se Deus nos tratasse assim? E muitas vezes a gente trata, quantas vezes a gente não trata os outros que a gente mais ama desse jeito? Deus não nos trata dessa forma. Deus exibiu paciência perfeita. E Ele quer que a gente espelhe isso para a glória dEle. É um dos atributos que Ele quer que a gente reflita. O amor é paciente, 1 Coríntios 13 diz isso. O fruto do Espírito envolve paciência, e a gente vê isso em Gálatas 5, 22 e 23. Ser impaciente é pecado. E a gente não pode manter a impaciência embaixo do tapete como se isso não fosse nada demais. E a pessoa frequentemente impaciente, com as mínimas coisas, é a pessoa que é irritadiça.
Quem convive com alguém irritável tem sempre uma bomba relógio por perto, porque a pessoa é imprevisível nas suas reações. Não são pessoas divertidas, de fácil convivência, mas são pessoas difíceis, que a gente convive medindo bem as palavras, pisando em ovos, em completo desconforto, porque a gente teme um chilique ou explosão repentino, a qualquer hora pode acontecer. E os filhos, infelizmente, muitas vezes têm percebido os pais dessa forma. Eles não sabem o que esperar. A qualquer hora, qualquer vacilo, tem uma explosão dentro de casa. E existe uma diferença, e talvez isso seja uma coisa, um aprendizado que a gente precisa ter e guardar bastante no coração, é que existe uma diferença entre hábitos pecaminosos e hábitos irritantes. Existe uma diferença entre hábitos pecaminosos e hábitos irritantes. E eu diria a você que uma das chaves para um relacionamento mais harmonioso, conforme inúmeras pregações e palestras nesse sentido, consiste na gente saber diferenciar uma coisa da outra. Você não deve tolerar a mentira no seu marido ou no seu filho. Você, sem dúvida, tem que confrontar. Mas atitudes involuntárias, comportamentos diferentes, sim, do seu, que te irritam, mas que não são pecado, você precisa aprender a relevar. Diferencie o que é pecaminoso e o que é irritante. E o irritante você precisa tolerar, você precisa tratar, você precisa relevar. A gente precisa aprender a relevar. Pedro diz em 1 Pedro 4,8 que o amor cobre um grande número de pecados. E, gente, se o amor cobre um grande número de pecados, imagina os comportamentos irritantes, o quanto o amor não deveria cobrir. Deve cobrir mais ainda. A gente precisa relevar. A gente precisa aprender a relevar. E não é um relevado tipo, dessa vez passa. Mas fica ali, guardado, para jogar na cara na próxima reincidência oportuna que eu tiver. Relevar é deixar para lá. Relevar é assim, acabou, ponto. Deu por hoje, não vou levar isso em consideração. Não vou levar isso em consideração. Isso é relevar. E eu devo relevar tudo? Não, de novo, vamos voltar. Com o que não é pecado, a gente deveria aprender a relevar tudo. Eu lembro que no aconselhamento de noivos, uma vez, o casal que encontrava com a gente periodicamente disse isso. Porque todo mundo fala muito da chave da comunicação. A chave da comunicação, você precisa falar, você tem que falar, comunica, você tem que falar sobre tudo, conversa sobre tudo. E eu acho que fui eu mesmo que perguntei, porque eu tinha, e estou em fase de aprendizado e mudança, dificuldade grande de falar, e eu falava, escuta, mas eu falo sobre o quê? Eu falo sobre tudo? Eu tenho que falar sobre tudo, qualquer... Ah, me incomodou, fala. Ah, me incomodou, fala. Não, a gente não tem que deixar passar nada. Será que é isso mesmo? E aí a resposta foi exatamente essa. Não deixa passar nada que seja pecado. Não deixa passar nada que não seja, que seja pecado. E releve o que não for. Isso é um desafio. Isso é um desafio enorme. E dá vontade de achar base bíblica para comportamentos irritantes. Que são, na verdade, tapinha no meu copo, que tá mostrando o que tá lá dentro. Então não é um aceitar, e não é a mesma coisa, gente, de você aceitar tudo de boca fechada. Eu espero que você entenda isso também. Eu não tô vendo ninguém falando nada, mas eu queria deixar claro que não é isso, não é a mesma coisa. Não é aceitar tudo de boca fechada, mas não é, de novo, aquela postura, falo mesmo. O que me incomoda, eu falo porque me incomoda, eu sou egoísta, eu só penso em mim. A gente precisa aprender a relevar hábitos irritantes. Eles são irritantes? São irritantes. Mas eles são irritantes porque eles estão provando, eles estão me tentando a ficar irada. A pessoa tem uma voz irritante, porque ela tem uma voz, ela não tem o que ela possa fazer. Ela vai fazer o quê? Ela vai pedir perdão pra você porque ela tem uma voz irritante? Perdão pra você porque eu faço barulho na hora de mastigar? Não é que você não possa conversar sobre isso, mas com amor, não se irritar, não ficar impaciente. Releve coisas que não são pecado, porque na verdade elas estão te irritando. O problema é você, não é a pessoa. Tantas vezes o problema não é a gente, o problema não é a pessoa, o problema é a gente. A gente precisa aprender a relevar. E que Deus nos ensine a ser pacientes. E que Deus nos ensine também e nos dê sabedoria para saber discernir o que a gente tem que tolerar e o que a gente não deve tolerar. E que mesmo diante daquilo que a gente não deve tolerar, que a gente saiba agir em amor, em paciência e em mansidão. Sempre com o objetivo de ganhar o outro
e não de afastar. Que seja essa a nossa disposição de coração e o resultado de uma faxina embaixo do tapete, que considera as pessoas irritantes, mas não olha para dentro do seu próprio coração e vê que, na verdade, aquilo que o outro faz que te irrita, na verdade, revela o que está dentro do seu coração, que é um eu tão inflado que se o outro não corresponde, eu me irrito, eu perco a paciência. Então, que a gente tenha essa sabedoria, que Deus nos dê essa sabedoria dentro da nossa casa, em primeiro lugar, e no relacionamento com o próximo também. Para que a gente não tolere o pecado, para que a gente saiba, sim, confrontar o pecado, mas que a gente tenha tolerância e saiba relevar em amor e paciência as questões dos outros que não são pecaminosas, hábitos diferentes dos nossos, costumes diferentes dos nossos, coisas irritantes dos outros, que a gente saiba relevar. Amém? Então, muito bem. Amanhã e depois a gente tem um bloco sobre ira. A gente começou a semana trabalhando questões desse tipo e se tudo der certo do jeito que a gente está seguindo o planejamento, na segunda-feira, que foi ontem, a gente falou sobre ansiedade e frustração. Hoje, irritação e frustração. Não. Irritação e impaciência, desculpa. Amanhã e depois, ira. E sexta-feira, o espírito crítico, a mania de julgar demais. Então, já passei a programação toda da semana para vocês, para o Clube da Leitura Prévia. E na semana que vem, inteira, a gente vai falar sobre os pecados da língua, tá? Então, eu espero vocês amanhã, se Deus quiser, às 7h30, para a gente falar um pouquinho, começar a nossa conversa sobre ira. Que Deus nos ajude, tenha misericórdia de nós, que somos pecadores, para que a gente possa cada vez mais viver para a glória dele. Daqui a pouquinho, o resultado do sorteio. Beijo para todo mundo e até amanhã. Tchau!